Após a todos, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pois falar da palavra dele, mais uma vez. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 19, versículo 13 ao 15, eu gostaria de ler. Então trouxeram-lhe alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estroveis, devido a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Pai, venha falar com cada um nessa tarde, Pai. Pai, que quando eu for falar, que não seja eu falando, mas assim o Senhor, Pai. Pai, venha tocar os corações de cada um, Pai. É que eu te peço, Pai, e te agradeço desde já. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Na época de Jesus, as mães traziam as crianças para os anciões abençoarem. E esses meninos que o texto cita, eles vieram até Jesus e eles reconheceram que Jesus era o Messias. Mas a Bíblia também vai dizer que os discípulos não deixavam as crianças chegarem perto de Jesus. Aí Jesus se revolta com eles e diz em Marcos 10:15, vai dizer dessa maneira: aqueles que não receberam o reino de Deus como uma criança não entrará no reino de Deus. Pois uma criança é pura de coração. Ela não tem nada do que afaste ela da presença de Deus. Pois os adultos, eles não têm um coração puro como uma criança. Pois se os adultos se descuidarem, eles fazem algo que desagrada a Deus. E nessa tarde, o que Deus fala para mim e para você é que tem que tomar cuidado para não entristecer a Deus. Pois Deus usa uma criança, um jovem, que busca a presença dele. Eu gostaria de falar de 3 crianças que Deus usou grandemente. Primeiro, eu vou falar de Samuel. Quando Samuel foi um voto que Ana fez, sua mãe fez. Se Deus desse um filho para ela, ela daria ao Senhor. Ela daria para o Senhor, para que ele trabalhasse no templo. Em 1 Samuel 19:28 fala a história. Fala que Samuel era uma criança quando Ana leva ao templo. Desde aquele dia que Ana levou a criança ao templo, Deus usou grandemente ele para falar com o profeta Eli e para falar aos reis e ao povo. E com o que eu aprendo com Samuel é que, independente da sua idade, faça aquilo que Deus se agrada. E agora eu deixo uma pergunta para você refletir. O que você tem feito que tem agradado a Deus? Eu gostaria de dar um breve testemunho. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu queria ser diácono, mirim. E Deus falou através da minha mãe que não era tempo. Aí passando 6 anos, quando eu tinha 10 anos, Deus realizou um sonho de uma criança. E hoje eu sou grato a Deus, pois hoje eu tenho um ministério que Deus entregou na minha mão. Eu sou grato a Deus pela vida do tio Celso, pois ele sempre me ajudou me ajudou sempre que eu precisei. E Deus fala assim para mim e para você: pois tudo que pedires a Deus com fé e Ele fará. Pode demorar, mas Deus vai abençoar você como realizou o meu sonho de ser diácono. Voltando ao texto, quando Samuel é entregue por Ana, Deus já tinha um propósito na vida de Samuel. E hoje não é diferente nessa tarde, pois Deus tem um propósito na vida de cada um nessa tarde. O propósito de Deus para a vida de Samuel era um rei de Israel, e não era qualquer pessoa.
já havia um rei em Israel que era Saul, mas Saul ele tinha feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus falou assim para Samuel em 1 Samuel 15, 10, 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Portanto, ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel clamou a noite toda ao Senhor. E essa passagem fala um pouco fala um pouco que o povo queria um rei para Israel. E o povo escolheu, mas no entanto, o rei de Israel desobedeceu a Deus. Então Deus tirou ele do trono na vista do Senhor. E ele não era mais o rei, pois o propósito de Samuel era ungir o rei. E Deus ordenasse. E Deus ordenou que ungisse Davi. Deus tem um propósito para cada um nessa tarde. Sempre que você for orar, pergunta para Deus qual é o propósito que Ele tem na sua vida. E assim como Samuel, Davi e Jesus, pois entre outros, Deus tinha um propósito na vida de cada um deles. Deus ajudou cada um a concluir que Deus tinha mandado. E nessa tarde, Deus fala assim para mim e para você: tudo que eu prometi na tua vida, até hoje Ele fará. Até hoje Ele fará, que Ele está contigo. Ele está contigo. Como teve na vida desses que eu falei atrás, como Samuel e Davi. Eu gostaria de falar do segundo personagem, que foi Davi. A Bíblia vai dizer: em sua mocidade, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, seu pai, para selecionar um rei para Israel. Então seu pai mostra os seus irmãos e o profeta Samuel. E Deus fala para o profeta Samuel que não é nenhum desses que Deus tinha determinado. E Samuel fala para Jessé, seu pai, se ele tem mais um filho. E Jessé se lembra do filho mais novo, que é Davi, e manda o chamar. Ele chegando, Deus fala assim para Samuel: esse é o rei que eu determinei para governar meu povo, Israel. E que nós podemos aprender com a história de Davi é que as pessoas não dão valor pelo que você faz, mas as pessoas fazem. Mas tem umas pessoas que nem vê o que você, que não vê que você passa, que você faz. Quando você faz para a obra do Senhor Jesus, Deus entra com a providência na sua vida, ou com o que você precisa. E você pode estar passando por uma luta e falando que ninguém está vendo o que você está passando. E perguntando: cadê Deus? Cadê o Senhor? E Deus fala para mim e para você nessa tarde: filho, eu estou vendo o que você está passando. Mas é necessário você passar por tudo isso, pois no final eu vou te aprovar. Você assim também foi na vida de Davi. Por quantas lutas que Davi pedia para Deus estar com ele. E assim que nós temos que pedir a Deus para estar com a gente. Todo tempo, lutando ou na bênção. Agora eu gostaria de falar de último personagem. Jesus. Em Lucas 2, 42, 51. Fala de um ato inusitado que uma criança explicando para os mestres da época. E os mestres ficaram maravilhados com a sabedoria que Jesus tinha com pouca idade. E uma coisa que eu aprendo com essa passagem é que o que eu e você tem feito para propagar o reino de Deus. Nós temos que ser igual a Jesus, falar da palavra dele para todos.
E nós temos que ser a diferença, fazer a diferença. Nós temos que ser a luz do mundo, do Senhor. E Jesus fala, e o Senhor Jesus, é a melhor maneira de levar a luz de Jesus, é obedecendo a palavra de Deus. E uma coisa que eu quero falar antes de eu terminar que adore a Deus com todo o seu coração, pois Deus ouve um clamor de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por estar aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, por ter falado da tua palavra, Pai. Pai, vem abençoar, Pai, vem encher, Pai, vem transformar, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. É que eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.